O Papa Leão XIV, nessa sexta-feira, nas suas redes sociais, criticou a concentração de renda, as guerras e Israel. Vou colocar aqui as publicações do Sumo Pontífice da Igreja Católica. Vou começar com essa aqui, ó. Ele condenando a guerra, condenando os conflitos. Olha o que ele disse. Deus não abençoa nenhum conflito. Quem é discípulo de Cristo, príncipe da paz, nunca se coloca ao lado daqueles que ontem empunhavam a espada e hoje lançam bombas. Então aqui ele está dizendo em alto e bom som, de uma maneira muito direta e objetiva, que defensores de guerras não são discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são as palavras do líder maior da Igreja Católica. A Igreja Católica que é, no Brasil e no mundo, a maior expressão de cristianismo que nós temos no planeta Terra. Então, relacionado ao verdadeiro cristianismo, o que o Papa Leão XIV diz tem um peso extraordinário no coração daqueles que verdadeiramente são cristãos. Estamos falando dos que de fato levam em consideração os ensinamentos de Jesus Cristo. E é claro que essa fala do Papa Leão XIV é uma fala política, politizada, contra as guerras, contra o presidente do país dele, já que ele é estadunidense, que é o Trump, que está promovendo uma bagunça lá no Oriente Médio, atacando o Irã, Israel, que é aliado dos Estados Unidos, também atacando o Irã, atacando o Líbano, matando mulheres e crianças de forma cruel e covarde na faixa de Gaza. E o Papa Leão XIV está manifestando a sua preocupação em relação a isso. Vou continuar lendo aqui. Não serão as ações militares a criar espaços de liberdade ou tempos de paz, mas apenas a promoção paciente da convivência e do diálogo entre os povos. Aqui o Papa Leão XIV diz que ações de violência e guerras não vão gerar liberdade e muito menos tempos de paz. Segundo o Papa Leão XIV, o que vai trazer a paz é o diálogo e a promoção paciente da convivência e do diálogo entre os povos. Isso é o que diz o líder da Igreja Católica. Agora vamos aqui para esse post, né, em que o Papa Leão XIV ele critica a concentração de renda. É claro que esse discurso é mais alinhado, né, aos princípios esquerdistas. Isso é um fato incontestável. Mas também é um fato que não se pode contestar que essa concentração de renda, hoje no planeta Terra, está causando um problema enorme, que é o aumento da miséria, é o aumento da pobreza. E muita miséria acaba gerando um ambiente em que a violência passa a ser praticada com mais intensidade. Porque pobres e miseráveis estão propensos a ir para cima, né, dos dominantes, daqueles que dominam. E quando eles vão para cima, os dominantes, os que dominam, vão mandar armas, vão mandar homens armados para matar pessoas miseráveis e famintas. Lembremos, Israel pega pessoas pobres, que são os palestinos, e usa a fome como arma de guerra, o que é um absurdo. Mas vamos lá, vamos continuar lendo aqui o que escreveu o Papa Leão XIV, líder cristão da maior expressão de cristianismo que nós temos no planeta Terra, que é a Igreja Católica. Vamos lá. Centenas de milhões de pessoas em todo o mundo vivem em extrema pobreza. No entanto, há riquezas desproporcionais que permanecem nas mãos de poucos. Agora veja só o que ele vai falar sobre isso, sobre essa concentração de riqueza nas mãos de poucos. Ele diz o seguinte, olha só. É um cenário injusto, diante do qual não podemos deixar de nos questionar e de nos empenhar para mudar as coisas. Ou seja, aqui o Papa Leão XIV está propondo uma ação política, porque é através da política que isso vai ser alterado. É através da política que a concentração de renda será combatida. Por exemplo, através do imposto sobre as grandes fortunas, que é uma das medidas a serem adotadas para tentar amenizar essa terrível situação. E ele diz o seguinte, que não se pode deixar de questionar e nem de se empenhar para mudar as coisas. Então, quem defende a taxação das grandes fortunas, quem defende a desconcentração de renda, está em alinhamento total com o Papa Leão XIV, líder máximo da Igreja Católica. Continuando. Na base das desigualdades não há falta de recursos, mas a necessidade de enfrentar problemas solucionáveis. Isso é verdade. Não falta recursos, não falta alimentos, não falta terra, não falta nem água.
O que tem é realmente alguns que conseguiram impor à grande maioria uma situação de miséria. Lançam as pessoas na miséria, no medo e retiram tudo que elas têm. Esse sistema neoliberal, por exemplo, eles dizem que é modernismo, né? Tirar o Estado da vida das pessoas. Nada mais é do que fechar escolas, fechar hospitais, reduzir salários. E isso é uma estratégia de tirar dinheiro do bolso dos pobres, de milhões, bilhões de pobres, e colocar no bolso de um punhadinho de ricos. E tem muito pobre que ainda defende esse negócio porque são manipulados. Mas o líder da Igreja Católica, que é a maior expressão do cristianismo, o cristianismo que é uma religião que prega realmente, que não tem abismo entre pobres e ricos. Esse homem, o Papa Leão XIV, está propondo o combate à desigualdade social. Está propondo o combate à concentração de renda. Está aqui, né? Nesse post, o print está aí na tela para vocês verem. E ele disse uma coisa muito verdadeira. Não há falta de recursos. O que existe é uma má distribuição. Vou continuar aqui lendo. Olha só. Na base, vou voltar aqui e depois vou continuar. Na base das desigualdades não há falta de recursos, mas a necessidade de enfrentar problemas solucionáveis relacionados à sua distribuição mais equitativa, ou seja, mais igualitária, a ser realizada com senso moral e honestidade. Nem toda riqueza é fruto de um trabalho honesto. Às vezes é o resultado de expropriação de pessoas mais vulneráveis e mais fracas. E para finalizar aqui, meus amigos e minhas amigas, o Papa não citou, mas a gente sabe muito bem quem é que faz isso, que é Israel. Ele diz o seguinte: nestes tempos, violências absurdas e desumanas se espalham com ferocidade pelos locais sagrados do Oriente Cristão, profanados pela blasfêmia da guerra e pela brutalidade dos negócios, sem qualquer respeito pela vida das pessoas, consideradas no máximo como efeito colateral de seus próprios interesses. Mas nenhum interesse pode valer mais do que a vida dos mais frágeis, das crianças, das famílias. Nenhuma causa pode justificar o sangue inocente derramado. Todo mundo está vendo. Quem está matando crianças e destruindo famílias no Oriente Médio é Israel. Quem atacou a igreja cristã no Oriente Médio é Israel. Quem impediu a celebração do Domingo de Ramos dos cristãos lá em Jerusalém foi Israel. Então, ele não citou o nome Israel, ele não falou do país, mas analisando a geopolítica. E o que aconteceu? Nós sabemos que ele está se referindo a Israel. Então, fica o questionamento aos que se dizem cristãos. Vocês também acham que nós temos um mundo injusto porque tem muita concentração de renda? Vocês também acreditam que essa violência daqueles que violentam e ainda usam o nome de Jesus Cristo para justificar guerras tem alinhamento com o verdadeiro cristianismo? Bom, na minha opinião, quem tem razão é o Papa Leão XIV. E na sua opinião, quem tá certo? Se manifesta aí nos comentários. Eu sou o Flávio Rezende, este é o canal A Voz do Cerrado. Se não está inscrito ainda, se inscreva e compartilhe o seu vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.